E aí, meus amigos músicos, Jader Domingues na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero te perguntar uma coisa, você já colocou um vídeo no YouTube ou conhece alguém que trabalhou dias, semanas, até meses num projeto de um clipe que ficou bom pra caramba e quando colocou no YouTube simplesmente nada aconteceu? Isso é triste, porém é muito comum e eu tenho certeza que todos nós podemos se relacionar com esse tipo de situação. Então no vídeo de hoje a gente vai aprender como lançar um clipe no YouTube, ter milhares de visualizações mesmo sem você ter nenhum inscrito no canal. Antes da gente aprender como a fazer um clipe realmente ter milhares de visualizações, a gente tem que entender o porquê que esse clipe não tem visualizações quando a gente coloca no YouTube. E a primeira coisa é porque a gente não tem audiência estabelecida, ou seja, a gente não tem inscritos no canal. Se a gente não tem inscritos no canal, não tem pessoas para ver e assistir esse clipe. Então o que a maioria dos músicos fazem? Vão no seu Facebook, no Twitter, no Instagram, colocam um link, mandam para várias pessoas e tentam trazer essas pessoas de outros lugares para o YouTube. É assim que se faz quando a gente não tem audiência, a gente tem que trazer de algum lugar, porém esse método de simplesmente no Facebook, no Twitter, não é um método que funciona, eu tenho certeza que você sabe disso, dá algumas visualizações, mas não as visualizações que você gostaria de ter. E para a gente fazer isso acontecer, a gente precisa de um plano de ação, de uma estratégia que a gente vai trazer pessoas de outros lugares para o YouTube. Então a gente vai ver aqui na tela do meu computador como fazer isso acontecer detalhado para você e, melhor de tudo, sem nenhum custo. Então, meus amigos, vamos ver como lançar um clipe no YouTube e ter milhares de visualizações. A primeira coisa que a gente precisa falar e entender é sobre tráfego. O que o tráfego significa? Tráfego nada mais é do que direcionar pessoas de um lugar para outro lugar. Vários de vocês já tentaram, nos seus lançamentos passados, direcionar pessoas do Facebook, do Twitter para o YouTube. Isso significa direcionar tráfego. Agora, falando de tráfego propriamente dito, nós temos duas maneiras de fazer isso. Nós temos tráfego gratuito e nós temos tráfego pago. Qual que é a diferença um do outro e quando utilizar tráfego gratuito ou quando utilizar tráfego pago? Tráfego gratuito, no nosso objetivo aqui, é levar pessoas para assistir o nosso vídeo, no YouTube de forma gratuita, sem investir nem R$1, nem um centavo em propaganda, sem comprar anúncios no Google, no YouTube, no Facebook Ads, no Instagram e em outras plataformas como jornais online, blogs e influencers. O tráfego pago, a gente vai levar pessoas para assistir o vídeo no YouTube através de anúncios patrocinados, seja no Google, no YouTube, Facebook Ads, Instagram e por aí vai. Quando a gente utiliza um e quando a gente utiliza outro? Bem, para a gente decidir isso, a gente precisa entender que tudo no final dessa história se resume a investimento. Ou seja, você investe em tráfego gratuito e investe tempo, porque você vai ter que disponibilizar o seu tempo para fazer isso acontecer, ou você investe recursos financeiros, investe alguns reais para fazer com que as pessoas assistam o seu vídeo. Como que a gente toma a decisão de quando utilizar um ou outro? Se você é um artista que já está bem estabelecido, tem uma base de fãs crescendo, tem um álbum vendendo de forma consistente, ou seja, você já vive da música, você não tem por que investir o seu tempo em tráfego gratuito, sendo que você pode investir em tráfego pago, investir algum dinheiro nisso e fazer isso acontecer de forma mais rápida. O tráfego pago é rápido, é escalável e ele te dá um retorno do investimento. Aqui você vai ter um retorno do investimento de tempo, um retorno do investimento do seu tempo, do seu trabalho. Então, se você já tem como se bancar e viver da música, investe em tráfego pago. Mas no nosso caso aqui, assumindo que você está começando do zero, que você ainda não vive da música, que você está lançando seu primeiro clipe, você está construindo uma carreira musical, nós vamos ver como utilizar essa estratégia utilizando tráfego gratuito.
Entendida essa diferença de tráfego e, mais importante, entendendo o que é tráfego, vamos conhecer como que funciona essa estratégia de tráfego gratuito. O nosso objetivo é fazer uma campanha de pré-lançamento, utilizando gatilhos mentais para gerar antecipação e despertar a vontade nas pessoas de seguir e assistir o seu trabalho. Aqui temos duas palavras importantes. Pré-lançamento significa que nós vamos estar trabalhando nos dias antecedentes ao lançamento do seu videoclipe, ao lançamento do seu clipe no YouTube. E nós vamos utilizar gatilhos mentais para gerar antecipação. O que é gatilhos mentais? Gatilhos mentais, se você já não me ouviu falar em outros vídeos, nada mais é do que recursos de linguagem que despertam certas emoções nas pessoas. Gatilhos mentais podem se conectar com o subconsciente da pessoa e fazer com que elas fiquem eufóricas, fiquem animadas, fiquem tristes, fiquem com uma certa ansiedade, uma certa curiosidade. São basicamente frases e palavras que despertam essas coisas nas pessoas. E nós vamos utilizar para despertar curiosidade, desejo e interesse nelas em assistir o seu videoclipe lá no YouTube. Então, aqui está a estratégia que nós vamos utilizar. Estratégia de 30 dias antes do lançamento. Eu dividi em duas partes. Estratégia de pré-lançamento, que é essa parte aqui, 20 dias, e o lançamento que vem aqui a partir do 30º dia. Eu vou detalhar aqui rapidamente com você essa estratégia. Eu não quero que você se preocupe em copiar isso aqui num papel, porque eu coloquei no link da descrição aqui desse vídeo um e-book gratuito para você baixar com toda essa estratégia, com toda a explicação, um e-bookzinho de 10 páginas, bem bacana, passo a passo, para você entender tudo isso que eu estou te falando e não precisar reolhar esse vídeo várias vezes. Aqui no dia 1, só para você entender, nós vamos ter uma lista de pessoas. Eu vou te mostrar como a gente vai construir essa lista de pessoas e basicamente essas são as pessoas que nós vamos tentar fazer com que elas olhem o seu vídeo aqui no 30º dia. E com essa lista de pessoas, no primeiro dia, nós vamos fazer um aquecimento dessa lista. O aquecimento da lista é a gente começar essa comunicação de tal forma que nós vamos começar a construir uma história na cabeça dessas pessoas. Nós vamos colocar sentimento aqui e vamos abrir essa comunicação que vai engajar esse público e deixá-los interessados em assistir o seu videoclipe. 10 dias depois, nós vamos fazer algo que a gente chama de gerar antecipação. Nós vamos enviar um teaser do seu clipe. E uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, que um teaser, pessoal, para quem não sabe, é como se fosse um trailer de um filme no cinema. O que um trailer faz? Um trailer de sucesso, ele deixa a gente curioso, nos deixa empolgado e nos deixa ansioso para assistir aquele filme. E muitas vezes a gente vai assistir o filme não é tudo aquilo, até deixa a gente meio decepcionado. Mas enfim, um teaser de sucesso é igual a um trailer. Tem que fazer com que as pessoas fiquem ansiosas para aquele acontecimento, para aquele lançamento, para aquele evento ocorrer. E é isso que o seu teaser tem que retratar. Não adianta você fazer um teaser de qualquer maneira, que não gere antecipação, que não desperte nenhuma emoção, que não vai realmente funcionar, não vai cumprir o papel de um teaser de sucesso, um teaser vencedor. Sabendo disso, no 10º dia você vai continuar a construir essa história que você abriu a comunicação no primeiro dia. Você vai gerar antecipação, mostrando um pouco do que está por vir aqui no seu videoclipe. Então, 10 dias depois, totalizando 20 dias desde o seu primeiro e-mail, da sua primeira comunicação, você vai convidar todas essas pessoas para participar no seu evento do Facebook. Esse evento aqui pode ser criado no mesmo dia dessa primeira lista, que você já pode convidar amigos do Facebook, convidar quem você quiser, mas você só vai convidar essas pessoas da sua lista no 20º dia. Por quê? Primeiro que a gente não quer gastar todos os nossos cartuchos aqui e também não queremos incomodar as pessoas com diversos e-mails. Se você perceber, são apenas 3 e-mails divididos a cada 10 dias. Por que isso, pessoal? Primeiro, para a gente não parecer chato. Segundo, porque a gente quer dar tempo para essas pessoas, a gente quer se manter na cabeça delas e a gente está construindo uma história de um jeito certo, né? De um pouco de humildade aqui, mas de um jeito que a gente não está sendo
intrusivo demais. A gente está se comunicando de maneira persuasiva com essas pessoas para cumprir o papel que é levar elas aqui para o nosso lançamento. Feito isso, nós vamos, antes de vir aqui para o lançamento, nós vamos fazer algo, vamos postar o nosso vídeo no YouTube em modo privado e vamos fazer algo chamado de SEO. Nós vamos falar ainda aqui nesse vídeo sobre o que é SEO. SEO é Search Engine Optimization. Basicamente, isso vai garantir com que o seu vídeo seja encontrado por muitas pessoas que estão pesquisando no YouTube. Pessoas que não fazem parte da sua lista. E isso aqui, em conjunto com o tráfego que você está dirigindo para cá, pode até te dar o potencial de levar o seu vídeo para a primeira página do YouTube. E se isso acontecer, meus amigos, visualizações e engajamento não vai ser o problema para o seu vídeo. Porque se seu vídeo for parar na primeira página do YouTube, certamente centenas de milhares de visualizações pode acontecer facilmente no seu vídeo. Mas para isso tudo acontecer, você precisa ter tráfego, direcionar tráfego externo, né, vindo de fora do YouTube, e estar com o seu SEO, com os elementos que eu vou te mostrar aqui, bem trabalhado para isso acontecer. Então, 10 dias depois do seu último e-mail aqui, você pode, até mesmo aqui antes desses 10 dias, um dia antes desse, colocar mais um e-mail aqui. Mas eu já vou falar disso, 10 dias depois você vai vir para o seu e-mail de lançamento. Aqui é o grande dia onde você vai ver o boom de visualização acontecer, onde você vai consagrar toda essa história que você está construindo aqui na cabeça das pessoas, que você já veio construindo ao longo dos últimos 20 dias, né, 29 dias, e aqui, bum, vai ter várias visualizações. Muitas dessas pessoas vão vir para cá, vão olhar, vão comentar, vão interagir com o seu conteúdo. E aí, no 31º dia, você vai mandar um outro e-mail, fazendo uma certa repescagem, para pegar alguns desavisados que não assistiram o seu vídeo ainda, não olharam toda essa história que você construiu. Você vai levar mais pessoas para continuar crescendo o número de visualizações e de engajamento aqui, para não deixar cair, né? Não deixar cair a bola, não deixar cair o número de visualizações, e você vai continuar crescendo no YouTube. Antes da gente avançar e a gente falar o que envolve cada um desses elementos aqui, desses e-mails, dessa lista, como que você vai conseguir essas pessoas e tal, eu quero te dizer que quem utilizou essa estratégia, uma estratégia muito parecida, talvez você se lembre, se você não se lembrar, pesquise aí no YouTube, eu vou colocar aqui talvez nesse vídeo a carinha da pessoa para você ver, foi o Psy no Gangnam Style. Cara, ele utilizou uma base gigantesca, parece com mais de 100 mil e-mails, para levar tráfego para o YouTube. Depois disso a mágica aconteceu, porque você precisa realmente a um boom de pessoas iniciar utilizando visualizando o seu clipe. Entendido a estratégia, uma estratégia simples, não é nada complicado. A gente vai ver o que a gente vai fazer agora para conseguir essa lista de pessoas. Como fazer? Uma pergunta: para quais pessoas vamos promover nossas campanhas de pré-lançamento? Quem assiste vídeo no YouTube? É claro que são pessoas, mas onde estão essas pessoas? Basicamente, na internet, elas estão nas redes sociais e nos e-mails. Eu sei que as pessoas estão em fóruns, em blogs, em outros lugares, mas quando elas estão se comunicando abertamente, dispostas a trocar mensagens diretas, é nas redes sociais e nos e-mails. Então, quantas pessoas tem na sua banda? Você é um artista solo? Você tem músicos? Você tem integrantes na sua banda? Te pergunto isso por quê? Porque nós vamos fazer uma lista de e-mails de todas as pessoas com quem você já trocou e-mail na vida. Ou seja, todo mundo que te enviou e-mail e todo mundo que você já enviou e-mail também. Se você tem integrantes na sua banda, você vai pedir para os seus integrantes fazer absolutamente o mesmo. E para fazer isso, pessoal, não precisar ficar fazendo de forma tão chata e manual, você pode usar alguns plugins como o Email Extractor, que coloca no Chrome. Email Extractor é o nome, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar. É uma extensão, você simplesmente abre o seu e-mail, ele vai coletar todos os e-mails que estão abertos naquela página, e aí você vai passando página por página, pegando esses e-mails que estão na ferramenta Email Extractor, cola no Excel e você vai ter uma lista de e-mails. Essas são as pessoas que você vai se comunicar com elas. Você fazendo isso, os integrantes da sua banda fazendo isso, certeza que você vai ter alguns milhares de e-mails aí para enviar esses e-mails.
São e-mails altamente funcionais, porque são de pessoas que vocês já trocaram e-mails, então você já vai ter uma comunicação bem assertiva aí com essas pessoas. Para a gente convencer o porquê que a gente deve utilizar e-mail, se você está meio assim, utilizo ou não utilizo, não tem nada melhor do que a gente ver algumas estatísticas para se convencer se a gente deve ou não seguir com essa história aqui que eu estou te mostrando desse lançamento simplificado de um clipe no YouTube. Por cada R$5 gastos em e-mail marketing, um retorno médio é de R$196. Fonte Email Experts. Se a gente tivesse investido R$5 e a gente tivesse um retorno de 100%, ou seja, a gente ia ganhar R$10, a gente já ia estar no lucro, não é mesmo? Só que aqui a gente está ganhando R$196 em média a cada R$5 investido. Então, meu amigo, se você não acha que isso é muito lucro, eu não sei o que mais pode ser. Só que aqui nessa estratégia, de novo, a gente não está investindo nem R$1, a gente está investindo tempo. Então você vai ter um retorno de investimento do seu tempo. Digamos que para cada 5 minutos de trabalho, você vai ter 196 mil, nem sei se é certo falar isso, né? Mas você vai ter muito retorno, porque você vai estar atraindo pessoas o suficiente para visualizar o seu clipe, como jamais iria conseguir se você tivesse simplesmente postando o link no Facebook, no Twitter e incomodando as pessoas para elas visualizar o seu clipe no YouTube. 91% dos consumidores usam e-mail pelo menos uma vez por dia, fonte Exact Target. Ou seja, 91% das pessoas que vão estar na sua lista de e-mail, naquela lista que você construiu, utilizam o e-mail pelo menos uma vez por dia. Eu utilizo eu acesso meus e-mails num momento que eu estou bem particular, um momento privado meu, pego uma vez por dia, olho todos os meus e-mails, respondo alguns, ignoro outros, olho e apago alguns e faço uma limpa todo dia na minha caixa de e-mail. Cada um utiliza o e-mail de uma maneira e no seu tempo que está disposto para fazer isso. E a gente sempre espera receber novidades no e-mail. Por isso que o e-mail ele é tão poderoso e tão persuasivo. Um estudo recente concluiu que o e-mail é 40 vezes melhor na aquisição de novos clientes que o Facebook e o Twitter. Fonte McKinsey & Company. Aqui é bem legal, pessoal, essa estatística, porque mostra que o e-mail é 40 vezes melhor na aquisição de novos clientes, ou seja, ele é 40 vezes melhor na aquisição de fãs, se tratando da música, do que uma rede social, do que o Facebook e o Twitter. Então aqui nós vamos estar novamente, a gente vai estar num canal mais assertivo, mais persuasivo, para chegar e apresentar isso que nós queremos fazer para essas pessoas. Quando perguntado aos consumidores como gostariam de receber atualizações, 90% preferiram uma newsletter por e-mail, enquanto apenas 10% escolheram o Facebook. Fonte Nielsen Norman Group. Outro ponto importante aqui, 90% preferiram uma newsletter. O que é uma newsletter, pessoal? Newsletter é tudo que nos atualiza, deixa a gente saber o que está acontecendo, nos dá atualizações de produtos, de pessoas, de bandas, de fã-clubes. As pessoas gostam de ser atualizadas pelo e-mail. Por quê? Se elas são atualizadas pela rede social, a rede social é um feed, né? Tem ali uma linha do tempo. Muitas coisas estão acontecendo. Ela te mostra, quando você loga no Facebook, ela te mostra as coisas que estão acontecendo naquele momento. Se você tem muitos amigos, você não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo com esses amigos, com essas bandas e com esses produtos. Ou seja, quando as pessoas não querem perder nada, absolutamente nada, sobre um respectivo produto ou pessoa, elas preferem por e-mail, porque elas garantem que elas vão ter essa atualização. E isso já nos comprova que nós estamos no caminho certo ao fazer esse lançamento por e-mail. E por fim, 93% dos consumidores consideram o e-mail equivalente a um documento oficial e por isso levam mais a sério seu conteúdo, fonte UpViral. Novamente aqui uma estatística que nos mostra que a grande maioria preferem utilizar o e-mail quando se trata de documentos. Olha só, documento no papel assinado, todo mundo sabe que está caindo por terra, ninguém mais está quase utilizando. Estamos vivendo um mundo sem papel. O e-mail,
ele já substituiu muitos documentos, coisas digitais. E a sua palavra por e-mail equivale a um documento oficial. Por isso, você fazendo a sua comunicação por e-mail de lançamento já mostra profissionalismo, já mostra que você está se comunicando de maneira certa e você não está sendo aquele cara chato, olha minha banda, escuta minha banda, clica aqui, veja meu clipe. Você está se comunicando de forma profissional como as bandas grandes fazem. Isso já é motivo mais do que suficiente para você escolher fazer um lançamento do seu clipe utilizando uma estratégia de e-mail. Entendido isso, estando convicto que esse é o jeito de ir, estando seguro, vamos entender o que mais a gente precisa saber para colocar essa estratégia para funcionar. Conteúdo. Como a gente vai fazer essa comunicação por e-mail? Nós vamos mandar um e-mail basicamente a cada 10 dias e depois do lançamento nós vamos comunicar mais frequente. O nosso primeiro e-mail, que estava escrito aquecimento de lista, é um dos e-mails mais importantes, porque é que você abre a comunicação com essas pessoas, e muitas dessas pessoas que já te conhecem e muitas dessas pessoas que vão virar fã da sua música. Eu coloquei alguns assuntos aqui, que são os assuntos que eu utilizo para os meus clientes. Você pode ficar à vontade para mudar, só que eu quero que você mantenha a essência. Eu não vou te dar um exemplo de cada e-mail aqui nesse vídeo, porque eu coloquei nesse e-book para você, e você pode ter ali alguns exemplos de e-mail que vão te ajudar a ser mais persuasivo nessa sua comunicação. Mas o que eu quero que você entenda que por mais que você tenha um e-mail maravilhoso, um e-mail foda, ninguém vai abrir se o seu assunto não for bom. O seu assunto tem que sempre despertar curiosidade e despertar interesse nas pessoas. Esse assunto aqui, você tem um sonho? Por que esse assunto, pessoal? Todo mundo espera alguma coisa da vida, todo mundo tem um sonho, todo mundo quer realizar algo, independente de quantos anos uma pessoa tem, independente de onde ela mora, independente de muitas outras coisas. O que você vai fazer nesse primeiro e-mail é contar do seu sonho para ela, é deixar ela saber que você está realizando o seu sonho. E esse sonho vai se concretizar aqui no lançamento, vai se concretizar no lançamento do seu clipe. Então você vai engajar essa pessoa, vai construir essa história na cabeça dela, vai deixar ela curiosa, vai deixar ela de certa forma empática com você, vai criar essa empatia para ela continuar te acompanhando até o lançamento. Aqui no segundo e-mail, surpresa, vai ser o seu teaser, que vai gerar toda aquela antecipação, toda aquela expectativa, aquele interesse, como se fosse um trailer de um filme, para ela querer ver o seu lançamento. Aqui você vai convidar ela para participar do seu evento do Facebook. Aqui vai ser o seu lançamento, hoje é o dia do lançamento. Aqui, pessoal, você poderia colocar um e-mail antes desse, avisando que amanhã vai ser o pré-lançamento. Um e-mail no fim da tarde, dizendo amanhã é o pré-lançamento e tal. E aí você manda o e-mail do lançamento. Mas se não quiser, não precisa. Essa estratégia está simplificada e assim ela vai funcionar sem a gente ser chato e encher a caixa de e-mail da pessoa. Porque também não é legal ela ficar sabendo, ouvindo de nós toda hora, né? Ela vai começar a ignorar nossos e-mails. Aqui você vai fazer uma repescagem. Também, né? Continua a sequência do lançamento. Aí você vai conectar com esse primeiro e-mail. Lembra que te contei o meu sonho? E aí aqui você vai engatar uma história, fazendo uma repescagem para quem não olhou, trazer mais pessoas para o seu clipe. E aqui ainda você pode dar um passo extra, isso aqui é extra para quem quiser dar aquela caminhada a mais, né? Caminhar aqueles quilômetros a mais. Um e-mail de agradecimento, onde você vai dar o seu muito obrigado por todas as pessoas que compartilharam o vídeo, que assistiram, todo o carinho demonstrado pela sua banda, todas as curtidas, todos os inscritos, todos os comentários, enfim, você vai agradecer isso do fundo do seu coração, porque, se não fosse essas pessoas da sua lista que fizeram todo esse tráfego bombar, e aí fazer o nosso CEO, que nós vamos falar na sequência, assumir o controle e fazer com que nosso vídeo se espalhasse mais ainda, nada disso teria acontecido. Então você agradece aí, porque é um passo extra que vale a pena, porque vai mostrar que você é humilde e você é uma pessoa como elas e vai fazer essa consagração aí de todo o seu lançamento. Entendido isso, você escrito seus e-mails, você pode usar uma ferramenta de autoresponder, de automação, para deixar tudo automático. O meu conselho para vocês é não deixar para escrever isso em cima da hora, pessoal. Escreve
tira um dia, escreve todos os e-mails, dorme, descansa a cabeça, acorda no outro dia, lê todos eles. Eu tenho certeza que vai ter modificações para vocês fazer. E aí vocês deixam um e-mail matador para cada dia, bem escrito, pré-meditado, bem pensado, para não, né, deixar para cima da hora escrever qualquer besteira e isso aqui não funcionar. Lembra que você tem que ser o mais persuasivo possível. Deve ter um vídeo meu aí no YouTube falando sobre técnicas de persuasão em escrita, e tenho certeza que se vocês olharem vocês vão ter algumas ideias para te ajudar nesse e-mail. Mas continuando aqui, nós temos que falar de vídeo SEO, que é o que nós vamos fazer antes do nosso lançamento. O que é SEO para o YouTube? Search Engine Optimization, ou simplesmente otimização para os mecanismos de busca. Por que isso é importante? Segundo o YouTube, são adicionados 100 horas de vídeo por minuto na plataforma. Então, como você faz para que o seu vídeo seja assistido ao invés de outros? Uma simples resposta: SEO. Sem o SEO, seu vídeo não vai ser encontrado. De outras bandas, dos seus concorrentes, vão ser vistos primeiros do que o seu. Então SEO é uma grande parte, não é tudo, não é só SEO, mas sem o SEO, seu vídeo raramente vai ser encontrado pelas pessoas. Como fazer? Tem diversas formas, eu coloquei os 7 elementos mais importantes aqui para você fazer no seu vídeo. Eu vou falar um pouquinho de cada um com vocês. Nome do arquivo. Nome do arquivo, palavra-chave. Nome do arquivo, pessoal, é lá no seu computador. Quando você cria o seu arquivo, você tem que dar um nome para ele. O nome dele tem que ser exatamente o nome do título, que vai ser, sei lá, o nome da sua música, o nome da sua banda, enfim, o nome que você escolher. E isso é a sua palavra-chave, entendeu? O nome da sua música, da sua banda, o nome que você colocar no título é a sua palavra-chave, é o nome que tem que ser o nome do arquivo. Por que isso? Isso é metadado. Metadado fica criptografado e o algoritmo do YouTube entende isso e ele usa quando as pessoas estão buscando. Se você der um botão direito na página do YouTube, inspecionar código, você vai ver que aparece o nome do arquivo. Da mesma forma, quando você posta, ele fica carregado o nome do arquivo, lá quando você faz o upload no YouTube. Descrição de no mínimo 200 caracteres, 3 vezes a palavra-chave. No mínimo, pessoal, no mínimo 200 caracteres. Você pode colocar muito mais e eu te aconselho a colocar muito mais. E o que eu te aconselho a fazer aqui? A contar a história do seu clipe aqui na sua descrição. Exemplo, digamos que você toca blues, que você faz um som que remete a um blues que era feito em Chicago em 1967. Você pode colocar assim, ó, você quer se sentir como se você estivesse em uma noite fria em Chicago em 1967, tomando aquele bourbon em um bar com os melhores cantores de blues e guitarristas da época. Cara, você coloca essa experiência na cabeça da pessoa e você vende essa sensação para ela. E utiliza no mínimo 3 vezes a sua palavra-chave nessa descrição. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube leia a sua descrição, entenda que tem conteúdo por trás. Não é só um clipe, não é só um vídeo qualquer. Tem conteúdo, tem história e ele vai pegar várias dessas palavras-chave para ranquear o seu vídeo. E já vai começar a posicionar o seu vídeo muito melhor do que os outros vídeos de outras pessoas que possam ser similares ao seu. E uma coisa importante, que os 150 caracteres da sua descrição, os 150 primeiros caracteres, são os mais importantes. É o que o YouTube mostra lá, na verdade é o que o Google mostra lá no buscador do Google. Então é muito importante você utilizar a palavra-chave e já começar a vender o seu peixe desde o início, nesses 150 primeiros caracteres. Aí outra coisa importante é fazer uso das tags corretas. Eu coloquei aqui, use as tags mais visualizadas pelos seus concorrentes. O que é tag, pessoal? Por que utilizar as mais visualizadas pelos seus concorrentes? Quando eu falo concorrente, eu estou falando de outras bandas que fazem sons similares ao seu. A não ser que você tenha criado um gênero único na música, você tem pessoas que fazem sons que são muito parecidos com o seu e talvez essas pessoas já tenham mais fãs, mais visualizações e você pode roubar um pouco desse sucesso simplesmente utilizando as tags que essas pessoas utilizam. Então se você ir lá no vídeo dessas pessoas no YouTube, clicar com o botão direito, inspecionar código e digitar keyword, você vai conseguir
descobrir quais são as tags que essa pessoa utilizou. E você fazendo isso, seu vídeo recebendo tráfego daquela sua lista que você mandou no lançamento, automaticamente o algoritmo do YouTube vai posicionar o seu vídeo de tal maneira que ele vai recomendar o seu vídeo nos recomendados dessas músicas, e isso vai fazer com que sua música seja vista, escutada por muito mais pessoas. Tá no recomendado é o melhor lugar para citar na plataforma do YouTube. Se você não sabe como fazer isso, deixa aqui nos comentários me pedindo que eu grave um videozinho rápido para mostrar como faz esse mecanismo. É bem simples, é só você voltar ali e escutar o que eu falei, que é basicamente aquilo que eu disse ali, de clicar com o botão direito, inspecionar, digitar keyword, né, Ctrl F, keyword, vai aparecer as tags. Outra parte importante, transcrever o seu vídeo. Você pode colocar a letra da sua música na descrição, ou você pode transcrever o seu vídeo para o YouTube. Tenho certeza que você já viu aquele símbolozinho CC em vários vídeos que tem no YouTube. Aquilo lá significa caption close, transcrição do vídeo. Isso faz que o YouTube automaticamente posicione o seu vídeo melhor simplesmente por existir essa transcrição, esse caption close. Isso é muito legal, deixa o seu vídeo mais profissional e deixa com que ele seja mais bem visto pelos olhos do o algoritmo. Não é uma pessoa que vê isso no YouTube, é um algoritmo automatizado e ele já vai posicionar melhor o seu vídeo. Outra coisa é a thumbnail. Thumbnail, se você não sabe, é a capa do seu vídeo no YouTube. Uma thumbnail é o que chama a atenção, é o que fisga a pessoa, é o que ganha o clique no YouTube. Tenho certeza que alguns de vocês já viram alguns vídeos no YouTube que tinha, sei lá, uma mulher seminua, daí tu clica lá, o vídeo não tem nada a ver com o que estava na capa. Isso atrai as pessoas. E você não deve fazer essa tática, tá, pessoal, de atrair com um conteúdo que não seja o que seu vídeo representa. Não adianta você colocar uma mulher seminua para ganhar essa visualização e aí a pessoa o seu vídeo não ter nada a ver com o conteúdo, a pessoa vai pegar, vai ficar brava com você e vai embora. Então o que eu quero que você faça é que você crie uma thumbnail personalizada que chame a atenção, que desperte a curiosidade e que fisgue a pessoa para olhar o seu clipe. Se a thumbnail for boa, certeza que você vai ter algumas visualizações, se não centenas de visualizações aí de pessoas aleatórias que você não teria nem sequer mostrado seu vídeo para elas antes. E por fim, compartilhar e incorporar a URL do seu vídeo em blog posts. Por que nós queremos fazer isso? Queremos basicamente incorporar a URL, significa colocar o seu vídeo em páginas externas, como blogs, pode ser do seu site, pode ser blog de amigos, lá no Wix, no Blogspot, em outras plataformas, compartilhar no Facebook, dos amigos. Quanto mais engajamento você gerar fora do YouTube, mais o YouTube vai entender que o seu conteúdo é relevante, mas ele vai entender que você merece exposição. Primeiro porque você está recebendo um boom de pessoas no lançamento, o seu SEO está feito certinho e agora o seu vídeo está sendo incorporado em outras páginas. O YouTube gosta disso porque ele entende que pessoas estão querendo assistir o seu vídeo. E por ele entender isso, ele vai pegar o seu vídeo e vai mover para o topo da lista lá na plataforma dele. E talvez até colocar na primeira página dele, como eu disse, né? Se isso acontecer, a garantia de milhares de visualizações. Ele vai pegar e vai posicionar melhor, porque ele vai dar a chance para o seu vídeo ser mostrado para as pessoas e as pessoas gostarem ou não dele. E se o seu clipe for bom, resignar com as pessoas, vai acontecer várias coisas legais aí, porque vai poder fazer um segundo vídeo, vai crescer o teu canal, então várias coisas realmente legais vai acontecer. Basicamente é isso, pessoal, a estratégia simplificada utilizada por vários artistas profissionais. Tudo começa com uma lista de e-mail, de novo, né? Se você já é um fã, um artista consagrado, que tem uma base de fãs grande, você naturalmente já vai utilizar a sua lista de e-mail. Mas para você que está começando, essa é a melhor estratégia para você criar uma lista de e-mail, lista de pessoas e direcionar lá para a plataforma do YouTube. Você tem que criar toda essa história na cabeça delas e levar essas pessoas para o YouTube. Então, de novo, só para a gente recapitular a estratégia, é uma estratégia de 30 dias que antecede o lançamento do clipe.
a gente cria uma lista de pessoas, a gente vai lá no e-mail, pega todos os e-mails que a gente já trocou, sendo que a gente já enviou para as pessoas, os que a gente recebeu, coloca no Excel, pede para os companheiros de banda fazer o mesmo, a gente vai ter milhares de e-mails. A gente cria esse e-mail, né, esse conteúdo, contando a nossa história, contando essa consagração do sonho para aquecer essa lista. 10 dias depois a gente desperta mais o interesse mandando esse teaser, que é um mini trailer, que tem esse papel de deixar a pessoa hiper mega curiosa. 10 dias depois desse último e-mail, a gente vai convidá-las para o evento no Facebook, aqui onde você vai compartilhar os bastidores, vai colocar, como dizem, o behind scenes, né? Vai deixar aqui fotos, imagens da gravação, de estúdio, de câmera, coisas legais que está acontecendo. Vai, cara, criar essa tribo, essa família aí da sua música. Antes da gente fazer o lançamento, a gente vai trabalhar os elementos de CEO, então a gente vai estar pronto para fazer o lançamento. Aqui a gente convida as pessoas, né, deixa elas saberem que, toda essa história que a gente construiu aqui, agora tá ao vivo, tá lá para você ver, tá disponível, me dá o teu feedback, deixa eu saber se você gostou, o que você não gostou, me dá a tua opinião, compartilha com os amigos, blá 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 blá. Aqui, um dia depois, a gente faz a repescagem, pegar os desavisados aqui que não olharam, não tiveram tempo. E depois nós temos o passo extra, que não está aqui, que é um extra, que você vai agradecer às pessoas e ainda vai levar mais algumas visualizações para o seu vídeo no YouTube. Então é assim, meus amigos, que se faz para bombar um clipe na internet sem gastar absolutamente nada, para te dar milhares de visualizações no seu clipe no YouTube. E no fim das contas é planejamento, é estratégia e é a gente pensar à frente, não somente na produção do clipe. Espero que você tenha gostado. Você deixe seu like, deixe seu comentário dizendo se vai funcionar, se não funcionou, o que você acha, seus feedbacks e palpites. E também já clique em se inscrever para não perder o próximo vídeo. Um abraço, até mais.